Ricardo estava na porta da casa da filha, segurando 2 presentes embrulhados com papel colorido. Um para Lucas, 7 anos. Outro para Sofia, 5. Seus netos, crianças que ele não via há 6 meses. Tocou a campainha. Esperou. A porta se abriu, mas não foi uma das crianças quem atendeu. Foi Patrícia, sua filha, 35 anos, com uma expressão que não era exatamente de boas-vindas. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Vim ver meus netos. É aniversário do Lucas amanhã. Eu sei que é aniversário dele. Eu sou a mãe. Então por que não me avisou? Por que não me convidou para a festa? Patrícia suspirou, aquele suspiro cansado de quem já teve essa conversa 1000 vezes na cabeça. Porque a gente combinou, pai. Você não pode mais aparecer aqui sem avisar. Eu não estou aparecendo sem avisar. Estou trazendo presentes para o meu neto. O senhor ligou antes? Mandou mensagem? Ricardo não tinha. Achava absurdo ter que marcar hora para ver os próprios netos. Patrícia, são meus netos. Sou avô deles. E eu sou mãe deles. E o Maurício é pai deles. E a gente decidiu que o senhor só pode vir quando a gente autorizar. As palavras caíram como tijolos. Autorizar. Ele precisava de autorização para ver os netos? Por quê? O que eu fiz de tão terrível? Patrícia olhou para trás, certificando-se de que as crianças não estavam ouvindo. Depois baixou a voz. O senhor sabe muito bem por quê. As brigas com o Maurício, as críticas constantes sobre como a gente cria as crianças, aquela discussão no Natal passado. Eu só disse que dar videogame para uma criança de 6 anos era errado. O senhor gritou com meu marido na frente de toda a família. Chamou ele de pai irresponsável. Ricardo se lembrava. Lembrava-se de cada palavra. Talvez tivesse exagerado. Talvez o tom tivesse sido alto demais. Mas estava errado em se preocupar com seus netos? Eu me importo com meus netos. É crime? Não é crime, pai. Mas também não é sua responsabilidade. Eles são nossos filhos, não seus. Mas são meus netos. E a gente não está proibindo o senhor de vê-los. Só estamos pedindo que respeite nossos limites, que ligue antes, que combine, que não apareça do nada. Eu não apareci do nada. É aniversário do Lucas. E ele vai ter a festa dele, com os amiguinhos, com a família. Se o senhor quiser vir, pode vir, mas tem que combinar antes com a gente. E se eu não combinar? Se eu simplesmente vier? O olhar de Patrícia endureceu. Então a gente não abre a porta. Ricardo ficou parado, segurando os 2 presentes, sentindo o peso deles, ficando mais pesado a cada segundo. Vocês estão me afastando deles. A gente está colocando limites. Tem diferença. Para mim é a mesma coisa. Então o senhor vai ter que aprender a diferença. E fechou a porta. Ricardo ficou ali na varanda, olhando para a madeira da porta, ouvindo o barulho das crianças brincando lá dentro. Tão perto. Tão longe. Desceu os degraus devagar, colocou os presentes no banco de trás do carro velho e foi embora. Não sabia ainda, mas aquela seria a última vez que tentaria visitar os netos por 6 anos. 6 anos onde o orgulho, o ressentimento e a teimosia de ambos os lados construiriam um muro que parecia intransponível. Mas o destino tem seus planos, e às vezes, quando o orgulho desmorona junto com tudo mais, as pessoas finalmente enxergam o que realmente importa. Ricardo era engenheiro aposentado. Tinha trabalhado 40 anos numa multinacional, subiu na carreira, ganhou bem, investiu com inteligência. Quando se aposentou aos 65, tinha uma casa quitada, um bom dinheiro guardado e planos de aproveitar os netos. Mas os netos foram lentamente tirados dele. Começou com aquela briga no Natal. Maurício, o genro, tinha dado um videogame para Lucas, então com 6 anos. Ricardo achou um absurdo. Criança dessa idade deveria estar brincando na rua, não grudada numa tela. Falou, alto, na frente de todos. Maurício, empresário de 38 anos, dono de uma pequena empresa de tecnologia, não gostou. Respondeu na mesma altura. A discussão escalou. Palavras duras foram ditas. O Natal terminou cedo.
com Patrícia em lágrimas e as crianças assustadas. Depois disso, os convites foram rareando. Aniversários? Vai ser pequeno, pai, só família próxima. Finais de semana? As crianças estão cansadas, melhor não. Feriados? A gente vai viajar. Ricardo tentou algumas vezes aparecer sem avisar, como naquele dia do aniversário de Lucas. Sempre era barrado, sempre com a mesma desculpa. Precisa combinar antes, pai. Ele podia ter ligado, podia ter se humilhado, pedido permissão, engolido o orgulho, mas não fez, porque no fundo achava que estava certo, que eles estavam criando mal as crianças, que alguém precisava dizer as verdades, e se esse alguém era ele, que fosse, mesmo que custasse o relacionamento com os netos. Um ano passou, depois 2, depois 3. Ricardo viu os netos crescerem através de fotos no Facebook que Patrícia postava. Lucas aos 8, 9, 10 anos, Sofia aos 6, 7, 8, crianças virando pré-adolescentes. E ele não estava lá. Tentou se distrair, viajou, fez cursos, trabalhou como consultor, mas sempre havia um vazio do tamanho de 2 netos que ele mal conhecia. Patrícia, por sua vez, seguia a vida. A empresa de Maurício estava crescendo, tinham acabado de fechar um grande contrato com uma multinacional, dinheiro entrando, casa nova, carro novo, escola particular cara para as crianças, viagens internacionais, tudo o que sempre sonharam. Viu como a gente não precisa de conselho de ninguém? Maurício disse uma noite depois de fechar mais um negócio. A gente sabe o que está fazendo. Eu sei, Patrícia concordou. Meu pai sempre achou que sabia mais que todo mundo. Mas olha a gente aqui, bem-sucedidos, sem a interferência dele. Você sente falta dele? Patrícia pensou na pergunta. Às vezes. Mas aí lembro das brigas, das críticas, do estresse, e acho que tá melhor assim. As crianças perguntam por ele. No começo perguntavam. Agora nem tanto. Elas mal lembram dele. E era verdade. Lucas, agora com 10 anos, tinha memórias vagas do avô. Um homem alto, meio sério, que trazia presentes, mas também brigava com o pai. Sofia, 8 anos, mal se lembrava. Para ela, avô era quase um estranho. Os anos passaram. 4, 5, 6. Ricardo completou 71 anos, sozinho. Patrícia completou 41, cercada de sucesso, ou pelo menos o que parecia ser sucesso. Então o mundo virou de cabeça para baixo. Começou sutilmente. A multinacional que tinha um contrato com a empresa de Maurício decidiu não renovar. É só um contrato, Maurício disse, tentando parecer calmo. A gente tem outros clientes, mas não tinha. A multinacional representava 70% da receita. Sem ela, a empresa ficava inviável. Maurício tentou conseguir novos clientes. Fez reuniões, apresentações, propostas. Nada. O mercado estava saturado. A concorrência, feroz. Os custos, altos demais. Em 3 meses, a empresa estava no vermelho. Em 6 meses, estava afundando. Em 9 meses, Maurício teve que demitir metade dos funcionários. Em 1 ano, teve que fechar as portas. A falência veio como um trem desgovernado. Dívidas com fornecedores, dívidas com bancos, dívidas com funcionários demitidos, processos trabalhistas, processos de credores. A casa nova teve que vender para pagar dívidas. Voltaram para um apartamento alugado, menor, mas barato. O carro novo, vendido. Voltaram para um carro velho, usado. A escola particular cara? Impossível. As crianças foram para a escola pública. As viagens internacionais viraram memórias. Agora, mal conseguiam pagar o aluguel. Maurício, que sempre foi o provedor confiante, entrou em depressão. Ficava dias sem sair da cama. Patrícia teve que voltar a trabalhar, depois de 10 anos cuidando da casa e das crianças. Conseguiu um emprego como secretária. Pagava pouco, muito pouco, mas era o que tinha. As contas se acumulavam. Aluguel atrasado, luz cortada 2 vezes, crianças passando necessidade. Lucas, agora com 13 anos, teve que largar o futebol porque não tinha dinheiro para mensalidade. Sofia, 11, chorava porque não tinha tênis novo para a escola e as amigas zoavam.
Foi Lucas quem perguntou, numa noite particularmente difícil, quando não tinha comida suficiente para jantar. Mãe, e o vovô? Ele não pode ajudar? Patrícia ficou paralisada. O vovô? Ricardo, seu pai, o homem que ela tinha afastado 6 anos atrás. O vovô está ocupado com a vida dele. Mas ele é vovô. Vovós ajudam a gente, não ajudam? Do que Patrícia se lembrava, sim, seu próprio avô sempre tinha ajudado a família nos momentos difíceis. Mas ela tinha fechado a porta para o pai. Literalmente. Vou pensar nisso, ela disse, mas não pensava fazer nada. O orgulho ainda era grande demais. 2 semanas depois, receberam um aviso de despejo. 3 meses de aluguel atrasado. Tinham 30 dias para sair ou seriam removidos pela polícia. Maurício teve um ataque de pânico. Foi parar no hospital. Patrícia ficou sozinha com as crianças, olhando o aviso de despejo, sem saber o que fazer. Não tinham família próxima. Os pais de Maurício tinham morrido anos atrás. Os amigos tinham se afastado quando o dinheiro acabou. Estava sozinha. Exceto pelo pai que ela mesma tinha afastado. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Patrícia pegou o celular. O número do pai ainda estava salvo, mas ela não ligava há 6 anos. Digitou na mensagem. Apagou. Digitou de novo. Apagou de novo. O que ia dizer? Oi, pai. Lembra de mim? A filha que te proibiu de ver os netos? Então estou quebrada. Posso pedir ajuda? Não conseguiu. Deixou o celular de lado. Maurício voltou do hospital 2 dias depois. Medicado, mais calmo, mas ainda deprimido. A gente vai ser despejado, ele disse como se fosse constatação de fato inevitável. Eu sei. Tem alguém que pode ajudar? Não tem. Sua família? Não tenho mais contato. Seu pai? Patrícia ficou em silêncio. Ele nem deve querer saber da gente. Você tentou? Não. Por que não? Porque tenho vergonha. Porque depois de 6 anos proibindo ele de ver os netos agora aparecer pedindo dinheiro, é humilhante. Mais humilhante que ser despejada com 2 crianças? Patrícia não tinha resposta. Mais uma semana passou, o prazo do despejo estava acabando. 5 dias, 4, 3. No 3º dia antes do despejo, quando Patrícia voltou do trabalho e encontrou as crianças comendo miojo no jantar pela 5ª noite seguida, ela quebrou. Pegou o celular. Desta vez não digitou mensagem. Discou. O telefone tocou 3 vezes. Depois, uma voz que ela não ouvia há 6 anos. Alô? Pai, sou eu. Patrícia. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. Patrícia, Ricardo finalmente disse. Sua voz soava diferente, mais velha, mais cansada. Como você está? Estou péssima, pai. E então, pela primeira vez em anos, Patrícia chorou de verdade. Chorou e contou tudo. A falência da empresa, as dívidas, o desespero, o despejo iminente, as crianças passando necessidade. Ricardo ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele disse: Quanto tempo até o despejo? 3 dias. Quanto você deve de aluguel? 9.000 reais. E as outras dívidas? Umas 50.000, contando tudo. Mais silêncio. Patrícia esperou, o coração batendo descompassado. Eu posso pagar o aluguel atrasado, Ricardo disse finalmente. Impedido despejo. Pai, Mas tem condições. Quais? Eu quero ver meus netos. Patrícia sentiu um nó na garganta. Claro, pai. Claro que pode. Não é pode. É vai. Eu vou ver meus netos. Regularmente. Sem precisar de autorização. Sem precisar combinar. Eu sou o avô deles. E quero estar na vida deles. Sim. Sim, tudo bem. E segundo, eu não estou fazendo isso por você ou pelo Maurício. Estou fazendo pelas crianças, pelos meus netos, que não merecem pagar pelos erros dos pais. As palavras doeram, mas eram justas. Eu entendo. Amanhã eu faço a transferência. Manda os dados da imobiliária. Obrigada, pai. Muito obrigada.
A gente conversa depois, pessoalmente. E desligou. Patrícia ficou segurando o celular, chorando entre alívio e vergonha. Alívio porque não seriam despejados. Vergonha porque precisou chegar àquele ponto para procurar o pai. No dia seguinte, os R$ 9.000 apareceram na conta da imobiliária. O despejo foi cancelado. Mas aquele era apenas o primeiro passo de uma jornada longa e dolorosa de reconstrução. Não apenas financeira, mas familiar. Se inscreva no canal e deixe seu like para saber como essa família se reconstrói. 2 dias após o pagamento do aluguel, Ricardo apareceu no apartamento. Patrícia abriu a porta com vergonha estampada no rosto. Ele estava mais velho, cabelo completamente branco, algumas rugas a mais. Mas os olhos eram os mesmos. Duros, avaliadores, inteligentes. Oi, pai. Oi. Entraram. O apartamento era pequeno, mobília velha, paredes descascadas, tão diferente da casa bonita que Patrícia tinha antes. Ricardo olhou ao redor sem dizer nada, mas Patrícia viu o julgamento nos olhos dele. Lucas e Sofia estavam na sala. Os dois ficaram de pé, sem saber o que fazer. Aquele homem era o avô? Mal se lembravam dele. Lucas, Sofia. Ricardo disse, a voz falhando um pouco. Vocês cresceram tanto? Oi, vô. Lucas disse timidamente. Sofia apenas acenou. O silêncio era constrangedor. Vamos sentar? Patrícia sugeriu. Sentaram. Ricardo olhou para os netos, estudando cada detalhe. Lucas tinha 13 agora. Estava virando homem. Sofia, 11. Era a cara da mãe naquela idade. 6 anos. Tinha perdido 6 anos da vida deles. Como está a escola? Ele perguntou. Boa. Lucas respondeu. Você gosta de quê? Matemática? História? Eu gostava de futebol, mas parei. Por quê? Lucas olhou para a mãe. Patrícia desviou os olhos. Porque não tinha dinheiro. Sofia respondeu com brutalidade honesta das crianças. A gente ficou pobre. Ricardo assentiu. E você, Sofia? Do que gosta? De desenhar, mas também parei. Por quê? Não tem dinheiro para material. Lápis de cor, papel, essas coisas. Entendo. Maurício apareceu do quarto. Estava com cara de quem acabou de acordar, apesar de ser 2 da tarde. Olhou para Ricardo com uma mistura de vergonha e ressentimento. Maurício. Ricardo cumprimentou. Ricardo. Maurício respondeu friamente. Obrigado por pagar o aluguel. Não foi por você. Foi pelos meus netos. Eu sei. Você está trabalhando? Estou procurando. Não é fácil. Imagino. Empresário falido não consegue emprego fácil. A farpa não passou despercebida. Maurício ficou vermelho. Olha, eu sei que o senhor nunca gostou de mim. Não é questão de gostar. É questão de responsabilidade. Você tinha uma empresa, funcionários, uma família. E perdeu tudo. Eu não perdi de propósito, mas perdeu. E agora sua família está pagando o preço. Pai, por favor. Patrícia interveio. Não é hora para isso. Ricardo respirou fundo. Você tem razão. Não é. Ele se levantou. Vim aqui ver meus netos, não para brigar. Olhou para Lucas e Sofia. Vocês querem sair? Tomar um sorvete? Os dois olharam para a mãe, pedindo permissão. Patrícia hesitou. 6 anos mantendo o pai longe. Agora é deixar ele sair sozinho com eles? Mas não tinha escolha, tinha. Pode ir, ela disse, mas voltem antes do jantar. Ricardo levou os netos para uma sorveteria próxima. No caminho, percebeu que não sabia nada sobre eles. Não sabia os gostos, os medos, os sonhos. Eram estranhos. Lucas, me conta uma coisa que você nunca contou para ninguém. Lucas pensou. Eu tenho vergonha de ir na escola. Por quê? Porque todo mundo sabe que a gente ficou pobre, que o pai perdeu a empresa. Eles zoam.
E você, Sofia? Eu também, e porque meu tênis está velho e rasgado, todo mundo repara. Ricardo sentiu o coração apertar. Essas coisas vão melhorar. Como o senhor sabe? Porque eu vou ajudar. Por quê? O senhor mal conhece a gente? Lucas disse e havia acusação na voz. Porque sou seu avô, e avós cuidam dos netos. Mesmo quando os pais dele não deixam ele ver os netos? Ricardo parou de andar. Olhou para Lucas. O menino sabia. Claro que sabia. Sua mãe te contou? Não precisou, eu lembro. Lembro daquela briga no Natal. Lembro da mãe dizendo que você não podia vir mais. Lembro de você sumindo. Eu não sumi, fui afastado. Mas você não lutou para ficar. Lutei, do meu jeito, mas fui orgulhoso demais para me humilhar. E agora? Só voltou porque a gente está precisando de dinheiro? A pergunta foi como um tapa. Ricardo ficou em silêncio, processando. Não. Ele disse finalmente. Voltei porque percebi que perdi 6 anos da vida de vocês. 6 anos que nunca vou recuperar. E não quero perder mais nenhum dia. Mesmo que a gente não precise mais de dinheiro? Mesmo assim. Lucas estudou o avô, tentando decidir se acreditava. Tá bom, mas você vai ter que provar. Vou? Tomaram sorvete, conversaram sobre escola, sobre amigos, sobre videogames que Lucas gostava e desenhos que Sofia fazia. Aos poucos o gelo foi quebrando. Não derreteu completamente, mas rachou. Durante as semanas seguintes, Ricardo voltou regularmente. Toda terça e quinta ia buscar os netos na escola. Levava para lanchar, ajudava com lição de casa. Aos sábados passeavam. Parque, cinema, coisas simples, mas que as crianças não faziam há tempos. Patrícia observava de longe. Via os filhos se apegando ao avô e sentia culpa. Culpa por ter roubado 6 anos deles. Você acha que eu errei? Ela perguntou a Maurício uma noite. Errou em quê? Em afastar meu pai. Em proibir ele de ver as crianças. Maurício ficou em silêncio. Depois, a gente errou. Os dois. Ele também errou, fui orgulhoso demais, fui crítico demais. Mas a gente errou mais, porque usamos as crianças como arma. E quem sofreu foram elas. Como a gente conserta? Não sei se conserta, mas podemos tentar não errar mais. Um mês após o reencontro, Ricardo chamou Patrícia para conversar, sozinha. Foram tomar café numa padaria. Quero falar sobre as dívidas, ele começou. Pai, o senhor já ajudou demais. Deixa eu terminar. Você disse que deve umas 50 mil em dívidas variadas? Mais ou menos isso. Eu posso emprestar. Emprestar? Não é doação, é empréstimo. Você vai me pagar de volta. Com juros baixos, mas vai pagar. Por que emprestar e não dar? Porque você precisa aprender responsabilidade e dignidade. Se eu der, você vai se sentir em dívida eterna comigo. Se eu emprestar, você paga e fica quite. Somos iguais. Patrícia pensou. E se eu não conseguir pagar? Vai conseguir, porque além de emprestar o dinheiro, vou te ajudar a organizar as finanças da família. Fazer um plano, cortar gastos desnecessários, encontrar formas de aumentar renda. O senhor faria isso? Faria. Não por você, pelos meus netos, porque enquanto vocês estiverem quebrados, eles vão sofrer. E eu não quero mais que eles sofram. E o Maurício? O senhor vai ajudar ele também? Ricardo hesitou. O Maurício é um caso mais complicado. Por quê? Porque ele está deprimido. E depressão não se resolve com dinheiro. Ele precisa de tratamento. A gente não tem dinheiro para psicólogo. Eu pago, mas ele precisa querer. Precisa aceitar que precisa de ajuda. Patrícia prometeu conversar com Maurício. Naquela noite, ela conversou. Maurício resistiu no início. Eu não preciso de terapia. Preciso de emprego. Você precisa das duas coisas. E meu pai vai ajudar. Aceitando caridade dele? Não é caridade, é família. Família que a gente afastou. E que voltou, mesmo depois de tudo. Maurício pensou por um longo tempo. Finalmente, tá bem, eu vou. Ricardo pagou as dívidas. 50 mil reais. Limpou o nome da família. Mas fez Patrícia assinar um contrato de empréstimo. Tudo documentado, legalizado. Você vai me pagar 500 reais por mês durante 10 anos. No total, vai pagar 60 mil. Os 10 mil a mais são os juros.
Tá bem, pai. E se um mês você não puder pagar, me avisa antes. A gente negocia. Mas não some, não fuja. Responsabilidade. Entendi. Ricardo também pagou 6 meses de terapia para Maurício. Encontrou um psicólogo bom, experiente com depressão. Maurício começou o tratamento resistente, mas aos poucos foi se abrindo. Foi entendendo que a falência não definia quem ele era, que podia recomeçar. 3 meses depois, Maurício conseguiu um emprego. Não era grande coisa. Analista de sistemas numa empresa média. Salário bem menor do que ganhava como empresário. Mas era honesto, era estável. Como está sendo? Humilde, humilhante até. Trabalhar para alguém depois de ter sido chefe? Mas necessário. Sei. E o dinheiro está ajudando. A Patrícia também está trabalhando. A gente está começando a se levantar. E as crianças? Estão melhores. Muito melhores. O Lucas voltou para o futebol. Eu paguei a mensalidade. Eu sei. Obrigado. E a Sofia está fazendo aula de arte. Também paguei. Ricardo, o senhor está gastando muito com a gente. Não estou gastando, estou investindo nos meus netos. Maurício ficou em silêncio. Depois, eu te devo um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas de 6 anos atrás. Por quê? Por aquela briga no Natal. Eu fui arrogante. Fui desrespeitoso e influenciei a Patrícia a te afastar. Você não influenciou sozinho. Eu também tive culpa. Fui crítico demais, julguei demais, quis controlar demais. Mas a gente afastou um avô dos netos. Isso é imperdoável. E vocês pagaram o preço quando caíram e não tinham ninguém. Merecíamos. Ninguém merece ver os filhos passando necessidade. Nem vocês. Maurício começou a chorar. Pela primeira vez em meses, chorou de verdade. Eu ferrei com tudo. A empresa, o dinheiro, a família. Eu sou um fracasso. Você fracassou. Tem diferença. Como assim? Fracasso é temporário. Fracassado é permanente. Você fracassou em manter a empresa, mas não é um fracassado, porque está aqui, tentando de novo. Isso é coragem. Não parece coragem, parece desespero. Às vezes são a mesma coisa. E não tem problema. O que importa é continuar. 6 meses após o reencontro, a vida da família estava irreconhecivelmente diferente. Não estavam ricos, longe disso, mas estavam estáveis. Aluguel no dia, contas pagas, comida na mesa, crianças de volta às atividades e, principalmente, Ricardo na vida deles. Toda terça e quinta com os netos, todo domingo, almoço em família. Foi num desses domingos que Lucas fez a pergunta. Vó, por que o senhor demorou tanto para voltar? A mesa ficou em silêncio. Todos olharam para Ricardo. Porque eu fui orgulhoso e burro. Mas a gente também foi, Patrícia disse. A gente te afastou, a culpa não é só sua. A culpa é de todos nós, Ricardo disse. Mas culpa não importa mais. O que importa é que estamos juntos agora. Você vai sumir de novo? Sofia perguntou e havia medo na voz dela. Nunca. Mesmo que vocês tentem me afastar de novo, eu não vou deixar. Aprendi a lição. Que lição? Lucas quis saber. Que orgulho não vale nada. Que estar certo não importa. Que o que importa é estar presente. E eu não estava. Por 6 anos não estava. E foi o maior erro da minha vida. Maior que casar com a vovó? Sofia tentou brincar. Todos riram. Era a primeira risada genuína que aquela família compartilhava em muito tempo. 1 ano após o reencontro, Maurício tinha estabilizado. Trabalhava, contribuía, estava presente. A depressão ainda vinha às vezes, mas ele sabia lidar melhor. Patrícia também estava melhor. Tinha conseguido uma promoção no trabalho, ganhava um pouco mais. Suficiente para começar a pagar Ricardo, os R$ 500 mensais. Religiosamente. Sem falta. Pai, o pagamento deste mês. Ela entregava o dinheiro. Obrigado. Faltam quanto agora? Uns 7 anos ainda. A gente vai conseguir. Eu sei. Lucas estava com 14 agora. Sofia, 12. Crianças virando adolescentes. E dessa vez, Ricardo estava lá, vendo, participando, sendo avô. Vô, posso te perguntar uma coisa? Lucas disse um dia.
Claro, porque você não desistiu da gente. Desistir como? Quando a mãe te afastou. Por que você não simplesmente seguiu sua vida? Esqueceu a gente? Ricardo pensou na pergunta. Porque vocês são meus netos, e avós não desistem de netos, mesmo quando deviam. Você queria desistir? Às vezes, nos momentos mais difíceis. Quando eu via fotos de vocês crescendo e eu não estava lá, nesses momentos pensei em desistir, em aceitar que tinha perdido vocês. E por que não desistiu? Porque sempre tive esperança de que um dia, de alguma forma, a gente se reencontraria. E valeria a pena ter esperado. Valeu? Olha para você, olha para sua irmã, olha para a família que a gente está reconstruindo. Valeu cada segundo de dor. 2 anos após o reencontro, aconteceu algo inesperado. Maurício foi promovido de analista para coordenador. Aumento significativo de salário. A gente vai poder pagar o Ricardo mais rápido, ele disse animado para Patrícia. Não sei se ele vai aceitar. Por que não? Porque ele não fez empréstimo pela grana. Fez para nos ensinar responsabilidade. Se a gente pagar rápido demais, perde a lição. Então a gente mantém os 500 por mês e guarda o resto. E quando terminar de pagar, a gente vai ter uma reserva para nunca mais passar pelo que a gente passou. Foi o que fizeram. Mantiveram os pagamentos, guardaram o resto. Aos poucos, reconstruíram não apenas a família, mas a segurança financeira. 3 anos após o reencontro, Sofia estava com 14, Lucas com 16. Adolescentes de verdade agora. Vô, eu preciso te agradecer, Lucas disse num daqueles domingos. Por quê? Por não ter desistido. Eu sei que foi difícil. Sei que a gente te magoou. Mas você ficou. E isso significa tudo. Ricardo sentiu as lágrimas virem. Foi difícil. Mas vocês valiam cada momento de dificuldade. A gente não merecia. Merecer não importa. Amor não é sobre merecer. É sobre escolher. E eu escolhi amar vocês. Sempre. Sofia abraçou o avô. Lucas também. Os 3 ficaram ali, abraçados, reconstruindo 6 anos de abraços perdidos. 4 anos após o reencontro, Patrícia terminou de pagar o empréstimo. 10 anos tinham virado 8, porque ela conseguiu fazer alguns pagamentos duplos. Aqui está, Pali, o último pagamento. Ricardo pegou o dinheiro. Contou. Estava tudo ali. Você pagou. Tudo. Paguei. Com juros com o combinado. Você aprendeu a lição? Aprendi. Aprendi que dívida não é apenas financeira. Pode ser emocional. E que a maior dívida que eu tinha não era com o senhor. Era com meus filhos. Como assim? Eu devia para eles um avô. E tirei. Por 6 anos. Roubei deles o direito de ter um avô presente. Essa dívida eu nunca vou conseguir pagar completamente. Mas pode tentar. É o que eu estou fazendo todo dia. Ricardo guardou o dinheiro. Depois tirou um envelope do bolso. Para você. O que é isso? Patrícia abriu. Dentro, um cheque. Do valor exato que ela tinha acabado de pagar. 60 mil reais. Pai, eu não entendo. É para você. Para sua família. Para começar uma poupança, para os estudos das crianças, para emergências, para nunca mais passarem o que passaram. Mas eu paguei para o senhor. E eu estou devolvendo. Porque o objetivo nunca foi o dinheiro. Foi a responsabilidade. Você aprendeu. Pagou tudo, provou que podia. Agora, esse dinheiro é seu de novo. Patrícia começou a chorar. Pai, isso é muito. Não é. É o mínimo que posso fazer depois de ter perdido 6 anos dos meus netos. Não compra o tempo perdido, mas ajuda a garantir o tempo futuro. Eu não mereço. Para de falar isso. Você errou, pagou, aprendeu. Agora segue em frente. Patrícia abraçou o pai e, pela primeira vez em anos, sentiu que tinha uma família completa de novo. 5 anos após o reencontro, Lucas estava com 18, entrando na faculdade. Sofia com 16, pensando no futuro. Maurício estava bem, trabalhando, presente,
curado da depressão. Patrícia estava feliz, ou pelo menos no caminho da felicidade. E Ricardo estava ali, vendo tudo, participando de tudo, sendo o avô que quase não foi. Vô, você vai no meu vestibular? Lucas perguntou. Vou estar lá quando você sair, esperando para saber como foi. E se eu passar? Vamos comemorar. E se eu não passar? Vamos apoiar. E você tenta de novo. Simples assim? Simples assim. É o que famílias fazem. E você sabe bastante sobre família agora, né? Ricardo riu. Sei. Aprendi do jeito mais difícil. Mas aprendi. Lucas passou no vestibular. Engenharia. Como o avô. Ricardo estava lá no dia do resultado. Choraram juntos. Você vai ser um grande engenheiro. Ricardo disse. Melhor que o senhor? Espero que sim. Espero que seja melhor em tudo. Inclusive em não cometer os erros que cometi. Você acha que cometeu muitos erros? Cometi. Principalmente em ser orgulhoso demais. Em achar que estava sempre certo. Em não saber ceder. Mas você aprendeu. Aprendi. Tarde, mas aprendi. 6 anos após o reencontro, Ricardo tinha 77 anos. Estava mais velho, mais lento, mas presente. Sempre presente. Foi num domingo desses que ele reuniu toda a família. Preciso falar uma coisa. Todos ficaram em silêncio, preocupados. O que foi, pai? Patrícia perguntou. Nada grave. Só quero dizer que esses 6 anos foram os melhores da minha vida. Melhores que tudo que veio antes? Sim. Porque perdi vocês e reconquistei. Porque aprendi o valor do que tinha. Porque vi meus netos crescerem. De crianças feridas para jovens fortes. A gente também aprende, vô. Sofia disse. O quê? Que família não é perfeita. Que a gente erra. Mas que se tiver amor de verdade, a gente consegue consertar. Exatamente. E que a gente precisa de você, Lucas acrescentou. Sempre vai precisar. Ricardo olhou ao redor da mesa. Patrícia e Maurício, reconstruídos, Lucas e Sofia crescidos, e ele, velho, mas presente. Quando eu morrer, ele disse, sem drama, apenas constatando o fato. Não fala assim, pai, Patrícia protestou. Deixa eu terminar. Quando eu morrer, quero que vocês se lembrem de uma coisa. O pior erro não é errar, é desistir de consertar. A gente não vai desistir nunca mais, Maurício prometeu. Eu sei. E é por isso que mesmo com todos os erros, com todos os anos perdidos, no fim deu certo. Porque nenhum de nós desistiu completamente. Você quase desistiu? Sofia perguntou. Quase, mas não desisti. E foi a melhor decisão que tomei. 10 anos após o reencontro, Ricardo tinha 81 anos. Lucas, 23. Estava formado, trabalhando como engenheiro. Sofia, 21. Cursava design. Ambos bem-sucedidos. Ambos presentes. Ambos gratos. Vô, a gente quer fazer uma coisa, Lucas disse no almoço de domingo. O quê? A gente quer te homenagear. Pra quê? Não precisa. Precisa sim. Você salvou nossa família, literalmente. Não salvei. Só ajudei vocês a se salvarem. Seja como for, a gente quer fazer algo especial. No mês seguinte, organizaram uma festa. Reuniram o que restava da família, amigos, vizinhos. É para comemorar 10 anos, Patrícia explicou. 10 anos do quê? 10 anos desde que você voltou para nossas vidas. 10 anos desde que você salvou a gente. Não só com dinheiro, mas com presença. Ricardo ficou emocionado. Durante a festa, Lucas fez um discurso. Meu avô me ensinou algo que nunca vou esquecer. Ele me ensinou que família não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente, sobre não desistir, sobre amar mesmo quando é difícil.
Por 6 anos, ele não esteve presente. Mas não foi culpa só dele. Foi nossa também. De toda a família. A gente errou, todos nós. Mas quando a gente mais precisou, quando a gente estava no fundo do poço, ele voltou. Não para julgar, não para dizer eu avisei, mas para ajudar. E desde então, ele não faltou um único domingo, um único aniversário, uma única apresentação da escola. Ele estava lá, sempre. Isso é ser avô. Isso é ser família. Todos aplaudiram. Ricardo chorou. Não de tristeza, mas de alegria. Tinha valido a pena. Cada momento de dor, de solidão, de saudade, tinha valido a pena. Ricardo morreu aos 85 anos, dormindo, tranquilo, sem dor. Lucas e Sofia estavam lá. Patrícia também. Maurício também. Toda a família. No funeral, Sofia leu uma carta. Vô, você passou 6 anos longe da gente e 14 anos perto. A matemática diz que perdemos quase 1/3 do tempo que poderíamos ter tido juntos. Mas o coração diz outra coisa. O coração diz que você esteve mais presente nesses 14 anos do que muitos avós estão em uma vida inteira. Você nos ensinou que errar é humano, mas desistir é escolha, e você escolheu não desistir, mesmo quando seria mais fácil. Por isso, esses 6 anos perdidos não definem nossa história. Definem apenas um capítulo difícil. O resto da história é sobre amor, sobre reconstrução, sobre família. Obrigada por não ter desistido da gente. Obrigada por ter voltado. Obrigada por ter sido o melhor avô que poderíamos ter, mesmo começando tarde. A carta foi lida entre lágrimas. De todos. Anos depois, quando Lucas teve seu primeiro filho, deu o nome de Ricardo. Para que meu filho saiba, ele explicou à esposa, que família é sobre não desistir e que mesmo quando tudo parece perdido, se houver amor verdadeiro, sempre há chance de reconstruir. Sofia fez o mesmo quando teve sua filha. Segundo nome, Ricarda. Para lembrar, ela diz, que os melhores presentes não vêm quando tudo está bem, vêm quando tudo está mal, e alguém escolhe ficar mesmo assim. A história de Ricardo e sua família virou lenda na região. A família que se perdeu e se reencontrou era contada como exemplo, como aviso, como esperança. Aviso para aqueles que usam filhos como arma em disputas familiares. Esperança para aqueles que erraram, mas querem consertar. A empresa que faliu? Nunca foi reconstruída. Maurício seguiu como funcionário e estava bem assim. A casa grande? Nunca foi recomprada. A família vivia em casa simples e estava bem assim, porque tinham aprendido. Sucesso não é ter muito, é ter o suficiente. E, principalmente, ter presença. Ter amor. Ter família. As dívidas foram pagas, a dignidade foi recuperada. Mas mais importante que tudo, o tempo perdido, embora nunca recuperado, foi honrado. Honrado nos 14 anos seguintes de presença constante, de amor incondicional, de avô que não faltou nunca mais. E talvez essa seja a lição final. Não podemos voltar no tempo. Não podemos desfazer erros, mas podemos escolher, a cada dia, estar presentes. Escolher não desistir. Escolher amar mesmo quando é difícil. Ricardo escolheu isso. Depois de 6 anos de ausência, escolheu 14 anos de presença total. E no final, foram esses 14 anos que definiram seu legado, não os 6 perdidos. Porque o que importa não é quanto tempo perdemos, é o que fazemos com o tempo que resta. E Ricardo fez o melhor possível. Amou. Esteve presente. Foi avô. Mesmo tendo começado tarde. Foi o melhor avô que poderia ser. E isso, no final, foi suficiente. Mais que suficiente. Foi tudo. Escreva nos comentários, você tem algum familiar que gostaria de reencontrar? E se inscreva no nosso canal para mais histórias sobre família, perdão e reconstrução. Compartilhe com quem precisa entender que nunca é tarde para reconstruir o que foi quebrado. Que orgulho não vale nada comparado com presença. Que estar certo não importa tanto quanto estar junto. Não espere a falência para valorizar quem te ama. Não proíba avós de verem netos por orgulho ou birra. Porque quando tudo desmoronar, e às vezes desmorona, você vai precisar exatamente de quem afastou.
E pode ser tarde demais. Ricardo teve sorte. Teve uma segunda chance. Nem todos têm. Não desperdice a sua enquanto ainda há tempo. Família é imperfeita, comete erros, magoa, mas também é tudo que realmente temos quando o resto desmorona. Cuide da sua.